Amém. Então, nesse momento a gente vai começar a nossa aula. Semana passada eu já dei início ao tema da aula que é Conhecendo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos falando da estrutura da Igreja Presbiteriana. Todos que estão assistindo, se vocês forem membros da Igreja Presbiteriana, é muito importante assistir, porque essa aula ela tem a intenção de explicar para vocês como funciona todo o processo da igreja e que muitas pessoas às vezes não sabem. Nós temos muito a influência de outras denominações na nossa cultura e às vezes a gente não sabe como a nossa igreja, você sendo membro de uma igreja presbiteriana, dentro de uma igreja presbiteriana, não sabe como essa igreja funciona. E nós pretendemos colocar isso aqui, esse material. A parte 1, ela está no YouTube, é só você procurar o canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Lais, e você procurando lá, IPB Vila Lais, Igreja Presbiteriana de Vila Lais, você vai entrar na aba Escola Dominical, e você vai ver lá, Conhecendo a Igreja Presbiteriana, parte 1. A parte 2 hoje, eu quero falar especificamente dos oficiais que são pedra fundamental da igreja, no sentido do seu funcionamento, da sua estruturação. Cristo é a nossa pedra fundamental, mas quando eu falo pedra fundamental no sentido dos seus obreiros, eu falo daqueles que são as pessoas que administram a igreja e que conduzem a igreja. É muito importante cada um de nós conhecermos essa estrutura. Então nós vamos lá, eu vou colocar aqui a tela para vocês. Nós começamos na semana passada essa aula, lembrando aqui, conhecendo a estrutura, conhecendo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vou passar bem rápido aqui algumas partes para a gente apenas só dar uma relembrada, uma passada bem rápido, tá? Bom dia, Valquíria, que entrou agora também. Bom dia ao Alexandre Lacerda, que entrou aqui, tô vendo. Meus irmãos amados, bem-vindo todos, tá? Então vamos participar. Falando a respeito da estrutura da igreja, como eu disse, a igreja presbiteriana, ela não é uma igreja que surgiu de repente, nós nascemos nos primórdios da Reforma Protestante. A igreja presbiteriana, ela vem da influência de João Calvino na história da igreja cristã. Calvino foi um grande servo de Deus e a igreja presbiteriana chegou ao Brasil em 1859 através do missionário Ashbel Green Simonton. Então tudo isso eu já falei na aula passada, eu não vou ficar passando, isso aqui o slide fala da estrutura. Falei um pouco sobre os pastores. O pastor, ele é um presbítero docente da igreja, ou seja, o pastor na igreja, a função dele é cuidar da igreja, pastorear a igreja e como um cuidador de pessoas. Nossa função pastoral sempre foi observar as necessidades dos crentes, né? Algumas dessas atribuições, já falei semana passada, só vou passar rapidinho. Orar com o rebanho por esse, apacentá-lo na doutrina, exercer as funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância, à mocidade, aos necessitados, aflitos, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. Então, eu acho importante eu colocar isso para vocês, porque quando a gente fala igreja presbiteriana, por que ela se chama igreja presbiteriana? Porque ela é uma igreja que é administrada e conduzida por presbíteros. A Bíblia, ela mostra em diversos textos que até o apóstolo Pedro é chamado de presbítero. O que é presbítero? Presbítero, a palavra presbítero quer dizer o ancião, o mais experiente, aquele que reconhecidamente tem na igreja um papel de liderança e importância. Atualmente, nós, como igreja presbiteriana, reconhecemos isso na atuação do papel dos presbíteros, sabendo que eles exercem essa função
de representar o povo. O pastor, ele é um líder dentro da igreja, mas ele não lidera sozinho. Ele é um presbítero docente, que ele conduz a igreja na visão bíblica, dentro das escrituras, seguindo os princípios da igreja. E os presbíteros são os apoiadores do ministério pastoral, bem como também os cuidadores da igreja. Essa é importante a gente falar. Eu vou começar lendo aqui a respeito dos presbíteros. O texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Se você que está assistindo essa live pelo celular quiser abrir ela um pouco mais, você vira o seu celular deitado assim, não olha horizontalmente, vira ele assim, e você vai conseguir ver um pouco melhor. Eu sei que o texto está pequeno, mas o texto você pode anotar aí, se quiser ler depois, ou ver na sua Bíblia que estiver próxima. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo o respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. São pontos aqui muito importantes a respeito do ministério, principalmente na figura do presbítero, que eu vou abordar agora propriamente dito. Ele fala de várias coisas aqui, né? Entre elas, ser irrepreensível a uma pessoa que não tem nela em si motivos repreensíveis, motivos que tenham que ser chamado a atenção. O presbítero precisa compreender que ele é um líder na igreja e ele deve ser um exemplo na igreja no sentido de ajudar a igreja a caminhar como verdadeiros cristãos. É um papel muito importante. Todo crente deve dar bom testemunho, mas o presbítero, bem como o pastor, bem como o diácono, toda a liderança devem também exercer uma vida, né, de bom testemunho perante todos, perante todas as pessoas. E ele vai dizendo aqui várias coisas. Esposo de uma só mulher. Aí ó, as irmãs já sabem, né? Presbítero da igreja tem que ser marido de uma mulher só. A Bíblia sempre defendeu o padrão monogâmico de um homem ter apenas uma única mulher. Fora isso é adultério. Temperante, sóbrio, uma pessoa que não seja descontrolada emocionalmente. Isso é muito importante. Que ela tenha um bom domínio próprio, porque exercer liderança não é fácil. Modesto, hospitaleiro, uma pessoa que saiba receber bem, com carinho as pessoas, porque nós, oficiais, precisamos ter esse coração acolhedor, porque nossa função é cuidar do rebanho de Deus. Diz aqui também, apto para ensinar. Papel do presbítero na igreja é ensinar. Um problema que eu às vezes vejo em algumas igrejas presbiterianas, é que os presbíteros não querem ensinar. Dizem que a pregação é papel só do pastor, e não é. De que a aula de escola dominical tem que ser pastor ou seminarista, um obreiro contratado para dar. Não, meu irmão. Se você é um presbítero e você quer honrar o princípio bíblico, você deve ser professor da escola dominical. Você deve também fazer uso da palavra de Deus perante a igreja. Esse é um papel do presbítero na obra.
que muitos presbíteros não exercem. Ah, mas eu não tenho dom, eu não consigo falar em público. Você pode trabalhar isso em você. Pelo menos um professor de escola dominical, eu acredito que se houver disposição e vontade, você consegue desenvolver isso na sua vida. Não dado ao vinho, não ser um beberrão, não é? A Bíblia ela é contrária a pessoas que são dadas ao vinho, beberrões, não violento, presbítero, bispo, pastor, isso mesmo, Cristiano, é isso, é a função do povo aqui, a função da estrutura presbiteriana e da função bíblica também, principalmente. Então, não violento. Ontem eu estava assistindo eu vi, na verdade, foi uma postagem do Facebook mostrando de um pastor que foi fazer uma live e aí a mulher dele tinha ligado a câmera, ele não sabia que tinha ligado a câmera, ele antes de ligar a câmera, ele foi, reclamou com a mulher, xingando alguma coisa, e a mulher estava ainda preparando para colocar a câmera, ele levantou e deu um tapa nela, voltou, sentou, e aí ele achou agora que tinha começado a live, e entrou na live e disse, a paz do Senhor, irmãos, e com a cara de santo, tinha acabado de dar um tapa na cara da mulher, e foi lá fazer a live. Ou seja, tem pessoas que estão vivendo duas caras. O que adianta a santidade na frente da igreja, na frente de uma câmera, mas dentro de casa é o Satanás. Então, meu irmão, se você quer ser um pastor, um presbítero, um diácono, um líder, um crente, seja um cristão que seja verdadeiro, não seja hipócrita, que só faz as coisas de aparência. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros perante Deus, porque o juízo para aquele que é um hipócrita certamente virá. Continuando, então ele vai dizendo aqui várias coisas. Porém, cordato, inimigo de contendas, não é a pessoa que incendeia, não é aquela pessoa fofoqueira que só fica causando na igreja, não avarento. O presbítero precisa saber que ele precisa contribuir generosamente com a obra. Nós precisamos dar o nosso melhor e que governe bem a própria casa. Essa é a parte que eu acredito que entre todas é a principal. Um bom líder, seja pastor, presbítero, diácono ou qualquer líder dentro da igreja, não adianta ser um líder excepcional diante das pessoas. E se você for um líder falido dentro da sua casa? Você precisa, se você como um homem, um presbítero, cuide bem da sua esposa, cuide bem dos seus filhos, seja exemplo dentro da sua casa de justiça, de retidão. Esses são os princípios. Nós erramos, é óbvio que nós erramos, mas a nossa família deve ver em nós exemplos de Cristo também, porque isso é fundamental. Então ele diz aqui, olha, governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. O que é neófito? É inexperiente. A inexperiência necessariamente não está ligada à idade, tá? Eu conheço presbíteros jovens que são ótimos presbíteros e exemplos dentro da comunidade. E nós precisamos ter isso dentro de nós. Eu fui ordenado pastor muito jovem. Entrei no seminário com 20 anos. Eu com 24 já era pastor ordenado na igreja. E eu me lembro que no meu primeiro ano de pastorado eu tinha que aconselhar casais. Eu tinha pouquíssimo tempo de casado. E eu tinha que aconselhar casais com 50 anos de casado e que estavam passando por crises. E Deus, eu pedi ao Senhor me dá graça e sabedoria para eu abençoar esses irmãos. E Deus me ajudava e me dava essa sabedoria para eu poder abençoar aqueles que precisavam. Então, para não suceder que ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora,
a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Eu estou usando, irmãos, como base, muito do que eu estou falando, já que é da estrutura da Igreja Presbiteriana, esse material aqui, que é o Manual Presbiteriano. Muitas das coisas que eu vou falar aqui estão elencadas nesse livro, que é a nossa Constituição. Vamos lá, falando do presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil. Artigo 50 da nossa Constituição diz: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com um pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Vamos lá, como alguém se torna um presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil? Eu acho importante falar disso, porque muitas pessoas não entendem completamente o sistema. O sistema presbiteriano é um sistema representativo. É muito parecido com a estrutura de governo do nosso país. Nós elegemos pessoas para exercerem mandatos. No caso, na Igreja Presbiteriana, a eleição é de 5 anos. Quando eleito esse oficial, no caso, falando agora do presbítero, ele tem a sua função durante 5 anos, mas ele é ordenado presbítero. Quando ele é ordenado presbítero, consagrado presbítero, ele é presbítero a vida inteira. Então, durante o mandato, ele é um presbítero com o seu mandato em vigência. Logo, o que acontece? Durante os 5 anos, ele representa a igreja no conselho. Igrejas congregacionais, como exemplo Batista, acredito que talvez Assembleia, elas têm um sistema onde a comunidade toda se reúne em Assembleia e decide as coisas da igreja. Algumas batistas estão nomeando pequenos conselhos, parecido com a Igreja Presbiteriana, para resolver coisas mais rápidas. Mas o que acontece? A igreja, ela indica os nomes, é por isso que eu tenho pedido indicação de nomes de membros da igreja, para que eles concorram à vaga de presbíteros e diáconos, e ao serem indicados, esse nome passa pelo conselho da igreja, os presbíteros que ali estão, juntamente com o pastor, e esses nomes analisados passam a ser colocados na eleição. Quando nós colocamos esses nomes, quem pode ser presbítero na igreja? Pessoa que seja maior de 18 anos, uma pessoa que seja dizimista, um cristão, ele precisa ser assíduo, ou seja, ele não tem que ser aquele crente que vai na igreja de vez em quando. Ele tem que ser um cristão que vai na igreja e participa dos trabalhos e está junto da igreja sempre que a igreja está funcionando. O pastor está lá todo dia na igreja? Sim, o presbítero tem que acompanhar os trabalhos, tem que realmente estar junto. É uma função primordial na igreja, porque o presbítero representa quem o elegeu, ou seja, a igreja. Então, todo irmão que estiver apto, membro da igreja apto a concorrer, ele vai passar a eleição, a igreja votando nele, metade mais um da quantidade total de votos, ele é eleito. Tendo sido eleito, o que acontece? Você precisa de alguma coisa? Procure o pastor ou os presbíteros da igreja, que são os representantes relacionados à igreja. Ou seja, ele é eleito para te representar. E muitas pessoas acham que tudo que é decidido na igreja, foi o pastor. Não existe isso na igreja presbiteriana. O pastor que determinou. Olha, mostrando aqui nesse slide, olha que interessante aqui. Olhando para esse bonequinho vermelhinho, eu vou dizer que é o pastor. O pastor é o presidente da igreja, o presidente do conselho. O pastor é que assina os documentos importantes da igreja e é o que representa a igreja como um todo. No conselho que é eleito, o pastor não é eleito inicialmente. Ele pode ser eleito, mas normalmente nós pastores nós somos designados
pelo presbitério da igreja, que é a instância maior do que a igreja local. Lembram da aula passada? O presbitério é uma união de pelo menos 4 igrejas locais, regionais, que formam um presbitério. No nosso presbitério, atualmente, acredito eu que tem 8 igrejas. E esse presbitério tem os seus pastores e presbíteros, e ele designa o pastor para a igreja local. A igreja pode procurar um pastor que ela está interessada? Ela pode procurar, mas esse pastor tem que passar pelo conselho da igreja local e depois pelo presbitério. Se ele não passar no presbitério, ele não é aprovado como pastor da igreja. Então eu sou designado pelo presbitério. O meu mandato é de 1 ano. O que acontece? A igreja pode eleger um pastor? Sim. Se a igreja presbiteriana de Vila Lais amanhã, o conselho decidir, vamos fazer uma eleição, convoca-se a assembleia e faz-se uma eleição. Os membros votam se querem o pastor ou se querem outro pastor que esteja concorrendo na eleição. A igreja pode indicar outros pastores também para concorrer. Mas é assim que funciona. O pastor é designado, pode vir a ser eleito quando o conselho assim quiser. No caso dos presbíteros, são eleitos pela igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. E quando esse conselho é eleito, os presbíteros aí que estão em volta formam uma mesa. Nessa mesa tem o presbítero que pode ser o vice-presidente do conselho, o presbítero que vem a ser o secretário e um presbítero que pode vir a ser o tesoureiro. Tá? Essa é a estrutura da igreja presbiteriana na formação da igreja local. E aí o que acontece? Quando na igreja se decide por contratar uma empresa, por exemplo, para prestar um serviço para a igreja, quem decide isso? É levado ao conselho, por intermédio de algum presbítero, uma proposta. Vamos contratar uma empresa de vigilância. Leva-se ao conselho, o conselho vai analisar a proposta financeira disso e, a partir disso, então, votar. Detalhe, o pastor não vota no conselho. O pastor apenas dirige o conselho, mas ele não vota. Quem votam são os presbíteros. Ou seja, quando um presbítero é eleito, você sabe que ele que vai decidir decidir as situações de importância da igreja. O pastor ajuda discutindo o assunto, mas ele não vota. Vamos supor que nesse conselho o número de presbíteros seja par. Ou seja, numa situação de uma votação de alguma coisa, havendo, por exemplo, 4 presbíteros, 2 presbíteros votam contra, 2 presbíteros votam a favor do tema. Quem desempata, aí sim é o pastor. Tá? Quem está assistindo essa live não é membro da igreja, então nós estamos mostrando como é a estrutura funcional da igreja. Por isso que é de suma importância quem é membro da igreja conhecer. O que acontece? Muitas pessoas, eu já passei por uma situação na igreja onde havia um irmão da igreja que fazia a limpeza da igreja e o cunhado dele pediu para que ele fosse tirado da limpeza da igreja. O cunhado dele era presbítero. Quando o cunhado dele fez a proposta, os outros presbíteros concordaram com ele. Eu recebi a proposta, porque eu sou presidente, eu recebo a proposta e eu coloco em votação. Os outros presbíteros votaram para tirar ele da limpeza da igreja. E o que aconteceu? Ele veio, depois que soube que ele tinha sido tirado da limpeza da igreja, ele veio brigar comigo. Só que eu não podia falar, mas ele não sabia que quem tinha tirado ele da limpeza foi o próprio cunhado. Porque eu não voto, eu não decido essas coisas. Eu apenas decido a parte bíblica da igreja, o cuidado pastoral da igreja. É isso que o pastor decide. Eu só decido em caso de necessidade de desempate. Muita gente não sabe isso. E às vezes coloca a responsabilidade toda no pastor. O pastor participa, mas ele não vota. Tá? Então muitas pessoas, você que está assistindo, espero que você esteja aprendendo. Quem está assistindo aí, está entendendo a visão? Coloca amém aí, só para eu saber se você está entendendo.
tá? Quem está na live, ao vivo, faz aí um amém, só para eu saber se você está pegando a visão. Continuando aqui, falando do papel do presbítero. O que compete ao presbítero? Quais são as responsabilidades do presbítero? Amém, Ademir. Muito bom. Obrigado aí. Quem mais estiver assistindo e entendendo, se tiver dúvida, coloca aí, ó. Não entendi essa parte, pastor. Não entendi o que o senhor falou e coloca a dúvida, tá? Então, vamos lá. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Ou seja, o presbítero tem a função de levar ao conhecimento do pastor e da direção da igreja alguma situação de pecado, algum problema que está acontecendo na igreja, ele tem que colocar... obrigado, irmãos. Então aí, ele tem que colocar ao conhecimento do pastor e do restante dos presbíteros os problemas que estão acontecendo. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Presbítero tem que visitar. Eu quero até lembrar aqui, presbíteros que sempre me auxiliam nas visitas, que normalmente, tá, me ajudaram muito nas visitas. Presbítero Edilson, o presbítero Babá sempre fez visita comigo, que são os que mais me ajudam nessa parte. Vamos lá. Instruir os neófitos, ou seja, orientar os cristãos mais jovens, os novos na fé, consolar os aflitos, ajudar aquelas pessoas que estão em sofrimento, cuidar da infância e da juventude, trabalho do presbítero. Orar com os crentes e por eles. Ou seja, irmãos, é um cuidado pastoral que o presbítero tem. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Pastor, o irmão fulano de tal está doente. O que a gente faz? Vamos lá visitar ele? Sim, vamos lá visitar ele. Numa situação normal, o presbítero avisou o pastor vai com o presbítero na casa daquele irmão ou irmã ou família que está passando alguma dificuldade, alguma necessidade, e o presbítero apoia o pastor no cuidado pastoral. O sucesso de uma igreja, ou seja, o bom crescimento da igreja, ele se dá através de uma parceria do pastor com o presbítero. Quando o conselho está dividido, o pastor quer uma coisa, os presbíteros querem outra, a igreja é prejudicada. Então, irmãos, quando vocês forem votar nas eleições para a escolha de presbíteros, nunca se esqueçam que aqueles irmãos que vão participar, eles vão contribuir para o ministério pastoral da igreja, eles vão ajudar o pastor no cuidado das ovelhas. É muito importante que haja harmonia entre as partes, tanto do pastor quanto do presbítero e desse conselho conjuntamente. Continuando, orar pelos crentes, informar o pastor das doenças e aflições. Outra função que cabe aos presbíteros, distribuir os elementos da Santa Ceia. O presbítero vai à frente para distribuir a ceia junto com o pastor. Na ausência dos presbíteros, quem são chamados para distribuir a ceia são os diáconos. Os diáconos, porque é pela ordem, no caso, de funções. Então o pastor está lá, chama o presbítero. Não tem os presbíteros suficientes, eu chamo os diáconos para compor a mesa. Não tem presbítero e diácono suficiente para a distribuição dos elementos da ceia, eu posso chamar qualquer membro da igreja que esteja em plena comunhão. Ou seja, eu posso chamar até mulheres para distribuir a ceia. Isso não tem nenhum problema, é só para o serviço ali da ceia, algo bem comum. Ademir está colocando aqui, pastor, uma questão. Como os presbíteros lidam com a vaidade dentro da igreja, no caso de corrigir uma determinada situação e o membro não concorde? Sim. O que a Bíblia diz? Mateus capítulo 18, ele fala sobre como nós devemos corrigir um irmão. A Bíblia ela ensina o seguinte, eu devo primeiro ir até ele e conversar com ele. É assim que um presbítero, um líder da igreja, e até um crente deve fazer.
Vou conversar com ele, ele não aceita a correção, eu vou e chamo mais um comigo. Então o presbítero pode ir e chamar o pastor. Foi o presbítero e o pastor, os dois vão conversar com esse irmão, não houve correção. Ele é chamado pelo conselho da igreja. Ou seja, a coisa agora ficou muito séria. Se ele, como membro da igreja, não aceitar a correção pela instituição, pela direção da igreja, ele passa a ser disciplinado. E ele pode ser afastado da liderança da igreja, ele pode ser impedido de tomar a Santa Ceia, e ele pode também ser excluído da igreja em casos extremos. São trabalhos que nós realizamos na função de conselho, tá? Só um minutinho que eu estou vendo aqui, que a minha bateria tá acabando, tá? Para não cair aqui, irmãos. Voltando aqui, tá? Então, os presbíteros devem... Um instantinho aqui que está com mau contato. Vamos lá, voltando aqui. Então eu já respondi sua pergunta, Ademir. Essa é a função. Primeiro pessoalmente, depois chama algum outro oficial junto. Não deu certo, chama o conselho coloca em disciplina se a pessoa ainda continuar incorrigível. Voltando aqui, distribuir os elementos da ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, como o presbítero é um oficial consagrado, como o pastor da igreja ele também toma parte na ordenação de novos líderes, tá? Outra coisa importante, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Ou seja, o conselho local tem o pastor como representante, mas ele também tem o presbítero que representa a igreja. Então todo ano a gente elege um ou dois presbíteros para representar a igreja de Vila Lages no conselho, no presbitério, e quando há a reunião do presbitério, que é a reunião das igrejas, que são da região, esses têm os seus representantes, que têm voto e que podem ser eleitos para cargos e funções e que podem, então, tomar decisões em nível regional, não somente local ali, daquela comunidade local. Tá, irmãos? Então, é assim que funciona. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual dos ministros. Ou seja, um presbítero pode ser eleito presidente do Supremo Concílio, por exemplo. Presidente nacional da igreja. O presbítero pode ser um líder que tenha lá um papel fundamental na região, porque ele tem um voto igual. Tem presbítero que tem voto mais pesado do que o outro? Não tem, tá? Foi eleito, o presbítero ali no conselho, ou no presbitério, ou no sínodo, ou no Supremo, ele tem o seu direito a voto, o voto dele é igual ao outro. O que faz a diferença é o número de votos. Então, quantas pessoas votarem, se votarem junto com ele, a decisão é tomada junto com ele. Aconteceu de tomar uma decisão e eu não gostei. Vou dar um exemplo. O conselho da igreja não quer o pastor. E aí o conselho o que faz? Chama o pastor, fala para o pastor: pastor, não vamos continuar com o pastor para o ano que vem. O conselho pode fazer isso? Pode, porque ele tem essa autoridade. Porém, ele precisa passar isso ao presbitério. O presbitério vai analisar a situação. Se houver coerência, tiver tudo bem, aí o presbitério vai dar liberdade ao conselho local para procurar outro pastor e pegar aquele pastor que está lá no presbitério, sem igreja, e alocar ele em outra igreja, procurar uma outra igreja para ele pastorear. Ou se caso ele quiser plantar uma nova igreja, apoiá-lo e etc. A função do conselho é esta, tá? E as decisões mais importantes. A igreja quer comprar um imóvel. O conselho vai analisar a situação e vai decidir se compra ou não o imóvel.
o conselho pode também passar para a igreja na assembleia e perguntar à igreja em assembleia se a igreja quer ou não comprar o imóvel. E aí então é votado ali em assembleia as decisões que são mais importantes na igreja são tomadas no conselho, e se o conselho achar por bem, também passar para a Assembleia Geral de toda a igreja. Tá? Então, esses são os pontos mais importantes que eu coloquei para vocês aqui, amados, para que vocês conheçam como funciona a estrutura da liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que a gente possa ter aprendido. Essa aula vai ficar gravada no YouTube também, eu vou passar para o YouTube, e você pode assistir todas as vezes que você quiser. Você que está assistindo, quiser compartilhar esse link, talvez você é de alguma igreja presbiteriana e quer passar isso para alguém da sua igreja, para conhecer como funciona a relação pastor e presbíteros, igreja local, você pode fazer isso. Tem a liberdade de compartilhar com quem você quiser, tá bom? Ou pessoas que tenham dúvidas, que você também possa compartilhar esse conteúdo que eu estou produzindo para o bem da igreja e para o conhecimento da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Semana que vem eu vou falar sobre os diáconos na Igreja Presbiteriana do Brasil. E cada semana um tema específico relacionado à liderança da igreja, relacionado a presbíteros e diáconos, pastores. Eu vou encerrar com a parte que fala de diáconos e uma última aula sobre liderança, visão da igreja. Eu tenho muitas coisas para passar para a igreja sobre visão da igreja e que eu entendo que eu, como pastor, preciso passar para a igreja coisas importantes da visão pastoral. O pastor tem a função de dar a visão ministerial para a igreja, a visão bíblica para a igreja, de como a igreja deve se comportar, de como a igreja deve trabalhar. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho, visando o bem-estar de toda a igreja, tá? Agradecimentos, orações, se você tiver algum pedido, você pode colocar agora nos comentários. Logo mais à noite. Foi muito produtiva a lição. Obrigado, Mina. Obrigado a todos os irmãos aí que estão participando, estão aprendendo. Muitas pessoas talvez não conheçam como um todo a igreja, mas que Deus abençoe a todos.